Salve, candidato! Sou Sérgio Rosa, sou professor de língua portuguesa e de redação aqui do Focus. Então nós estamos com certeza com um tema espetacular para hoje, falando dos eixos temáticos da prova e alguns assuntos que com certeza serão pertinentes ao seu exame. Então fica conosco, eu sou Sérgio Rosa e estou com você, focado no Enem. Bom, galerinha, como é que anda a nossa preparação? Nossa preparação com certeza está ansiosa porque o dia de prova está chegando. Você deve, na verdade, ter esse contato mais dirigido conosco para estudar de uma forma mais frequente, rever de uma forma mais frequente as nossas dicas. Então pense direitinho, de que nós falamos já nos blocos anteriores que fazem conexão, né, com os assuntos de hoje. Eu pensaria exatamente que na questão da competência 1, que envolve a questão da ortografia, da concordância, da pontuação, da regência, com o qual você deve sempre estar preocupado, mantendo, portanto, aquele perfil todo cuidadoso. A competência 2, que está relacionada sobretudo com a elaboração do texto em si, o reconhecimento de como trabalhar um texto dissertativo argumentativo, apresentando seu ponto de vista, o tom opinativo, em que os argumentos vão ganhando consistência com o detalhamento que se apresenta. Não podemos abrir mão, portanto, de apresentação de tese, buscando exatamente o que você vai defender. Sabendo reconhecer tudo isso, você gera, portanto, a intervenção com mais certeza, com mais segurança, com um propósito mais definido. Mas hoje nós temos aquela intenção de apresentar alguns temas relacionados com os tais eixos temáticos. Por exemplo, a questão social. Essa questão social, que seria um dos eixos temáticos da prova, ela é sempre muito bem observada pelos elaboradores. E vale ressaltar que uma das formas de você tratar a questão social é fazer esse elo com a questão de ordem política. Portanto, seria o tratamento sociopolítico, é muito visado pelos candidatos, quando você pode aproveitar, por exemplo, um tema, como eles já colocaram aqui em 2017, a questão dos desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Foi algo surpreendente, o pessoal ficou um tanto cismado porque se falava muito da questão de desafios para a formação de quê? De pessoas com exclusão, mas essa exclusão tão específica dos surdos, falava-se, portanto, da questão dos cadeirantes, falava-se, portanto, da questão das pessoas que precisavam, portanto, das rampas, da condição da leitura braille nos elevadores, né, nos sinalizadores do elevador, da questão dos guias tácteis que poderiam aparecer nas calçadas, que estariam nas calçadas para dar, portanto, ali o comando para os deficientes visuais. Mas a deficiência de surdos surpreendeu, então essa questão da deficiência auditiva deveria ser trabalhado mostrando, sobretudo hoje, desafios para a formação educacional deles. Como poderiam, portanto, as escolas trabalhar isso? Como poderiam, portanto, as clínicas trabalhar também em favor deles? Então, ficando ligado com os assuntos de que eu já falei para você na aula anterior. Falando também como caminhos para combater o racismo. Ou ainda, no mesmo evento, no ano 2016, os caminhos para combater a intolerância religiosa. Meus caros, quais são, portanto, essas metas que devemos cumprir? Quais são as vertentes que devemos, pelas quais devemos nos orientar? Portanto, são esses caminhos. Então, entendendo tudo isso, o candidato vai começando a gerar um inventário de substantivos que com certeza pode ser muito bem aproveitado a partir dos textos motivadores. Não deixe de dar atenção especial aos textos norteadores e de lá extrair os substantivos. Faça uma listagem destas palavrinhas na sua folha de rascunho, fazendo uma espécie de, digamos, de conexão com alguns adjetivos que possivelmente serão empregados na prova. Você já vai como que trabalhando também o uso dos verbos, aquele verbo fica mais bem aplicado, nada de trabalhar aquela expressão com espírito muito piegas. Tenha objetividade, dê um tratamento que eu diria necessariamente sensível, porém marcado sobretudo pelo racionalismo, pelo sentido de dizer, eu estou sensível ao fato, mas preciso dar minha opinião de uma forma muito objetivada. Isso é a orientação mais precisa, a orientação, portanto, mais bem planejada para um texto dissertativo, argumentativo. Nada de pieguice. Não trabalhe com esse sentido tanto quanto, eu diria derramado. Não, esteja, portanto, contido, apresente suas ideias de um modo bem consciente, mantendo o nível de racionalidade.
esperando, portanto, que você observe que temas como estes devem ser trabalhados sempre com a mesma ideia, ó, caminhos para combater. Aí ele apresenta, por exemplo, em 2014, foi apresentado o tema da persistência da violência contra a mulher, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Meus caros, perceba bem, não estamos falando de violência que poderia acontecer dentro dos presídios, que poderia acontecer por conta de um latrocínio, que poderia acontecer contra um idoso. Não, estamos falando da violência que há entre os casais e que, na verdade, estaria sendo a mulher a maior vítima de toda essa violência. Então, é violência contra a mulher. Mas observe, temos uma palavra-chave, uma palavra que deve ser observada com cuidado, a persistência. Então, há situações que estão se tornando muito repetidas, a combinação de ações que acontece dentro das residências ou que ela possa acontecer em lugares públicos, vitimando pessoas por conta de condições de desafeição, às vezes por questões passionais. Gente, tudo isso teria que ser trabalhado na prova para dar mais efeito à sua melhor nota, a busca da sua nota 1000. Então, é diante disso que você se põe, pensando exatamente nessa projeção de nota 1000. Eu quero com certeza escrever pensando que o nosso tema pode ser também de caráter científico, quem sabe, falando sobre técnico científico. Você não pode esquecer que por conta dos avanços da globalização, por conta exatamente das pesquisas que se empreendem, por conta da expansão da rede de intercâmbio de dados, a internet, isso faz que as pessoas tenham realmente mais noção dessa técnica e dessa ciência, dessas tecnologias e dessas ciências. Então, é outro tema muito bom. Questões de ordem cultural, questão da leitura, questão da ambiência das pessoas mais jovens, com o que a televisão apresenta, com o que se vê na internet. Tudo isso pode ser a sua boa preparação de prova. Então, é ficar focado, é estar conosco acompanhando os vídeos, repassando essas ideias, tendo certeza de que nós estamos fazendo o melhor trabalho em seu favor. E eu sou Sérgio Rosa, estou com você, focado no Enem, esperando você para o próximo vídeo. Tchau, tchau, tudo de bom.